Brasília Capital Entrevista recebe hoje o deputado federal Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal. Reginaldo, entrando direto no assunto, você vem de mandatos de deputado distrital e é o primeiro mandato como deputado federal. De certa forma, há uma perda de contato mais direto com a base, até em função do que é ser um deputado federal com uma abrangência bem maior do que o distrital. Como é que você tem conseguido conciliar essa realidade? Olha, Orlando, quando eu me candidatei a deputado federal e conhecendo o histórico dos deputados federais em Brasília, que se afastam da base, ficam muito envoltos nas questões do Congresso e em questões nacionais, e acaba perdendo esse contato, eu assumi o compromisso que não perderia o contato com a base. Então, me esforcei para isso, continuo na cidade, continuo visitando as escolas, continuo visitando e indo nos eventos dos meus apoiadores, continuo fiscalizando os recursos que a gente manda para ações na cidade. Então eu meio que quebrei um paradigma, né? Não que perdi essa identidade com os territórios aqui do Distrito Federal. E isso é muito importante, até porque, como em geral a população não consegue definir direito qual é a função de um deputado federal e qual é a função de um deputado distrital, você tem que atuar em todas as áreas. Dou-te um exemplo, recentemente aqui em Taguatinga, a nossa cidade, perto da Feira dos Importados, tinha um buraco no meio da rua, na QSD, e o morador teve acesso ao meu telefone, ele filmou, fotografou e pediu: pô, você é deputado, será que você não consegue resolver o problema desse buraco? De fato, não era minha função, mas resolvi, eu consegui encaminhar para o administrador da cidade, que de pronto atendeu, e 3 horas depois o buraco estava tapado. Então é interessante que, além de eu não ter perdido esse contato, a própria população brasileira não deixa que eu perca o contato, porque elas me trazem demandas típicas de vereador, elas me trazem demandas típicas de administrador, demandas de deputado distrital. E a gente honra, cumpre ali com o maior prazer. De certa forma, a gente observando, você foi eleito, é professor, né, da rede pública, mas você não tinha muita base no sindicato dos professores. E a partir do mandato de deputado federal, as suas emendas também têm priorizado muito a área de educação, as escolas, e hoje o sindicato já está mais próximo a você do que antes de você ser deputado federal. Como é que você explica essa gestão da sua relação com os Olha, sindicalistas? quando eu fui eleito deputado distrital lá em 2014, né, começando o mandato em 2015, naquele contexto eu fui a grande surpresa da eleição no Distrito Federal, que eu era muito conhecido no meio educacional, mas muito mais na iniciativa privada em todo o DF. E nas escolas públicas de Ceilândia, que sempre foi a minha regional. De tal forma que eu nunca sempre fui em assembleias, sempre participei como sindicalizado da luta sindical, mas nunca fui sindicalista. E eu lembro que naquele contexto, o pessoal do sindicato, e uma ala mais da esquerda, até me culpou pela não eleição da deputada Regiane Pitanga, né, que era ligada ao sindicato, e é uma pessoa que eu admiro bastante, ex-esposa de um grande amigo meu, professor Paulinho, que hoje está no céu. Mas não, meu voto veio predominantemente naquele contexto dos meus alunos, de preparatório para concurso predominantemente, de professores das escolas particulares, estudantes das escolas particulares e da minha comunidade, predominantemente na Ceilândia. Então, o voto que eles questionavam não tinha qualquer relação comigo. E o sindicato até criava alguma resistência. Mas não há resposta melhor do que o trabalho. E a gente trabalhou muito pelas escolas públicas do Distrito Federal, em parceria com o próprio sindicato. A gente trabalhou muito pelos profissionais de educação do DF e pouco a pouco essa resistência foi quebrada. De tal maneira que o meu gabinete muitas vezes parece quase que um apêndice do sindicato. As pessoas, ao invés de procurar a demanda no sindicato, que é o órgão representativo de classe, acabam ligando para o nosso gabinete. Às vezes eu passo a demanda para o sindicato, às vezes a gente resolve e às vezes a gente resolve conjuntamente. Hoje a gente tem uma relação bastante harmoniosa, bastante produtiva e, de fato, não dá para resolver questões educacionais no DF sem a participação efetiva do sindicato. Deputado, queria perguntar para o senhor falou um pouco dessa questão da mudança, né, do mandato de distrital para federal, mas que aqui em Brasília as coisas acabam se unindo. Queria perguntar para o senhor em relação às suas emendas parlamentares. Muitos deputados, senadores de oposição como o senhor, né, oposição ao governo Ibanez e Celina,
tem falado sobre dificuldade na execução das emendas, que há indicação, mas que o GDF acaba não executando por uma questão política. Isso tem acontecido com o senhor? Isso procede e é fato concreto. Como eu meio que deixei um legado no Distrito Federal enquanto era deputado distrital, que foi a questão do PEDAF, essa história de poder mandar recurso de emenda parlamentar diretamente para as escolas e para as regionais de ensino, e hoje é consenso no meio político do Distrito Federal que a gente revolucionou esse mecanismo. O Veras é meio conhecido aqui como o pai do PEDAF, ainda que esse programa existisse antes. Foi a gente que trabalhou para que ele virasse lei e para que ele tivesse mais aporte de recursos de emendas parlamentares. Então, qual é o barato? Quando a gente chega na Câmara Federal, efetivamente eu não tenho como mandar o recurso diretamente para a conta corrente da escola. Para esse recurso chegar, eu tenho que ter um acordo com o representante local, com o mandatário local, o governador. E eu estive, logo no início do meu mandato, com o governador Ibanez, na sala dele, dizendo: governador, eu tenho interesse em continuar essa política de financiamento das escolas. Ele falou assim: ó, pode caminhar que eu dou a palavra que vai ser executado. Posteriormente, ele convocou uma reunião da bancada federal com o secretariado, estavam quase todos os secretários, mas foram poucos deputados federais, e eu me lembro perfeitamente disso. E eu voltei a repetir essa questão, e na frente de todo o secretariado ele disse: eu já assumi um compromisso com o Veras, quem quiser colocar recurso federal no PEDAF, eu vou executar. E saímos dali com aquele compromisso firmado. Na prática, a coisa não se concretizou. Me lembro que nas primeiras emendas que eu encaminhei, eu queria encaminhar 20 milhões de reais para distribuir nas escolas do DF. O assessor de orçamento, de forma muito precavida, perguntou: você confia no governador? Eu falei: não. Aí eu falei: como é que tu vai botar 20 milhões na mão do cara? Então fizemos ali um experimento sociopolítico, né? Colocamos 5 milhões, 3 milhões e meio para reformar o Teatro da Praça, nosso vizinho aqui, esse patrimônio cultural de Taguatinga que está colapsado. O dinheiro está na conta, já se vão 3 anos e até hoje não começou a reforma, ainda que a licitação esteja feita, só falta assinar a ordem de serviço. E 1,5 milhão que eu coloquei para distribuir para as escolas nunca saiu da conta da Fonte 100, nunca saiu do Tesouro do DF para chegar na conta da Secretaria de Educação para chegar. Ou seja, não houve o cumprimento da palavra, não houve a honradez do compromisso. Como é que está sendo, desculpa, como é que está sendo agora com a governadora Celina Leão? Mudou um pouco essa relação? Olha, assim, a vantagem que eu tenho com a governadora Celina Leão é que nós fomos contemporâneos na Câmara Legislativa, a gente inclusive foi eleito lá no meu primeiro mandato pelo mesmo partido, naquele contexto era o PDT. E tenho por ela uma ótima relação, uma relação bastante, apesar de oposição ao governo dela, tenho com ela uma relação bastante republicana. Deu uma leve mudada. Por exemplo, saiu recentemente uma emenda de comissão para a saúde, cerca de 6 milhões de reais. E eu estava mandando tudo para o HUB, porque não confiava, o GDF já tinha demonstrado que não tinha honradez no cumprimento de execução de emenda em nenhuma área, inclusive na saúde, que eu tinha colocado 9 milhões para fazer reformas em unidades aqui da região de Taguatinga, e eles usaram o dinheiro sem me avisar para pagar a dívida do Hospital da Criança. Ou seja, um recurso ordinário eles usaram para pagar a dívida atrasada. Menos mal, 9 milhões de reais. Mas não foi esse o compromisso firmado. Então eu parei naquele contexto de enviar recurso. Quando a governadora assumiu, que saíram esses 6 milhões, eu liguei para ela, ela de pronto me atendeu, e eu perguntei: governadora, tenho aqui 6 milhões. Posso encaminhar? A senhora vai executar? Acima de tudo, a senhora vai prestar contas? Ela disse: sim, Veras. E aí eu pedi que ela me mandasse um cardápio de ações já licitadas para a gente colocar o recurso. Ela me mandou o cardápio, eu escolhi lá algumas ações e colocamos esse recurso. Eu sei que parte disso a Secretaria de Saúde já até me encaminhou a prestação de contas. Não posso negar que a relação é outra. A atual governadora pelo menos atende o telefone, com o outro a gente não tinha qualquer contato. Reginaldo, ao contrário do governo local, você é base do governo federal. Essa relação de emendas você apresenta do governo federal para obras do governo federal tem sido cumprido? Tem o governo federal um pouco até moroso, mas o que a gente colocou de emenda, elas têm sido
executadas. O que não é executado não é problema do governo na liberação, é alguma questão burocrática que uma organização da sociedade civil deixou de cumprir os requisitos. Tem muito recurso meu ainda sem execução na Universidade de Brasília, porque tem que preparar projeto arquitetônico, projeto executivo, toda aquela questão, mas é fruto da morosidade da elaboração de projeto, que é um mal da política brasileira, da administração pública brasileira. Mas o governo federal não tem criado impeditivos para a execução de emendas. Um exemplo que a gente viu é que você apresentou um recurso para as obras da BR-070, ligando Ceilândia a Águas Lindas. Quanto foi e foi realmente executada com tempo? Na verdade, eu não coloquei recurso, deixa eu explicar direitinho. Vereadores de Águas Lindas, que têm proximidade a mim, e eu conheço muito bem essa região, porque eu sou oriundo da Ceilândia e uso o tempo todo a BR-070, a gente entende que a BR-070, quando ela, em Águas Lindas, ela é composta de 3 faixas de rolamento. Passou a ponte, aquela ali do Rio Descoberto, que entra no DF justamente na curva, aí a BR só tem 2 faixas de rolamento. Naturalmente, cria um gargalo, o que gera todo um transtorno para todos os moradores de Águas Lindas que se deslocam diariamente no horário de pico para o Distrito Federal. E essas 2 faixas se alongam praticamente até aquele balãozinho que dá acesso ao INCRA 8 e posteriormente à Brasilândia. Então tu imagina que isso ali, o trabalhador, né, são quantos? 6 quilômetros mais ou menos, que o trabalhador de Águas Lindas e mesmo do DF daquela região, ele tem que enfrentar um engarrafamento enorme. Conhecedor desse problema que existe há anos. Mas a demanda que me chegou de vereadores de Águas Lindas e de moradores da região, então nós tivemos ao longo dos 2 primeiros anos de mandato 4 reuniões no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Oficiamos, fomos à reunião, conversamos, dialogamos, o DENIT se comprometeu a fazer um estudo, fez o estudo, e na última reunião que eu tive no DENIT, o diretor do DENIT fez um vídeo comigo. Eu citando as demandas, que não era só essa, eram 3, e ele se comprometendo a fazer 2, que era a construção de 3 faixas de 3 passarelas, e mais essa faixa extra na BR-070. Então eu falei, o senhor quer que eu coloque emenda? Ele falou, não há necessidade, o DENIT tem dinheiro para isso. Então é recurso da União. É recurso da União que a gente está trazendo, não para o DF, mas para a região integrada de desenvolvimento do entorno do DF, já que é tão mais uma demanda do morador de Águas Lindas do que do morador do Distrito Federal, mas que naturalmente ajuda também a melhorar a mobilidade, a infraestrutura de transporte da nossa cidade. Ou seja, quem não chora não mama. E a gente sabe pedir dinheiro, a gente sabe correr atrás de recursos para o Distrito Federal. Finalizo até te dando outro exemplo. No Instituto Federal de Brasília, Campus Plano Piloto, tem lá uma obra de um mega teatro para mais de 1.000 pessoas, com espaço para orquestra sinfônica e tudo, que estava no projeto original e que não foi entregue por N fatores. Então, um espaço maravilhoso que está abandonado há 16 anos. E o maior crime, um dos maiores crimes contra o recurso público, além de corrupção, além de desvio, é deixar a obra parada. Obra parada é prejuízo para o recurso público. Então, eu fiquei aí numa luta, correndo atrás do ministro da Educação, Camilo Santana, mostrei, levei, e depois de muita insistência, ele foi visitar o espaço comigo, ficou encantado. Afinal de contas, um espaço para 1.200 pessoas servirá até para o próprio governo federal fazer os seus grandes eventos. E lá, em público e gravado, ele assumiu o compromisso comigo de que encaminharia parte do recurso. Ele falou, você se vira para arrumar uns 20 milhões, eu falei que consigo por meio de emenda de bancada, e ele falou que colocaria 30 milhões. Esse recurso saiu. 30 milhões na conta do Instituto Federal de Brasília para fazer esse teatro. Ou seja, essa é uma das funções primordiais do deputado, trazer recursos extras para o Distrito Federal. E isso eu sei fazer bem, porque eu sou pidão, eu sei pedir e sei argumentar. Deputado, queria perguntar para o senhor agora, falando um pouco da nossa realidade aqui de Taguatinga, né? Taguatinga sempre foi uma das suas bases eleitorais, e hoje, de certa forma, a cidade, acho que o senhor concorda comigo, vive uma certa decadência, né, do que já foi a grandeza de Taguatinga, a obra do túnel. Muitos comerciantes aqui próximos dizem que isso acabou matando o comércio da região. E existe uma percepção também de que falte assim, um representante
ativo na Câmara Legislativa que seja aqui de Taguatinga. O senhor acha que existe mesmo essa lacuna? Como é que o senhor vê essa questão de Taguatinga hoje? Tudo verdade. Taguatinga está precarizada, principalmente na questão de infraestrutura, o que afeta o dinamismo comercial que sempre caracterizou essa cidade. A cidade envelheceu não só porque etariamente na população, mas nas condições de infraestrutura. A verdade é que, e o túnel, de certa forma, contribuiu, porque com a redução do fluxo de veículos e de pessoas, naturalmente o comércio fica menos visível. Ou seja, não houve um planejamento de requalificação do território da cidade. A cidade muda, ela tem que ter novos mecanismos de requalificação territorial para a questão econômica, seja no turismo, seja na cultura, no comércio da noite. Então, Taguatinga tem potencial, mas há necessidade de um planejamento, que inevitavelmente passa por espaços de estacionamento e outras variáveis. Então, fizeram uma transformação na cidade, que matou um histórico que ela tinha, mas que não preparou, não adaptou, não planejou a cidade para uma nova realidade, e isso afetou bastante o comércio da região. À medida que o comércio é afetado, onde as pessoas não reclamam muito, porque ela passa a circular menos na cidade, naturalmente o próprio governo abandona a manutenção da infraestrutura da cidade. E aí fica visível nos buracos, nas calçadas e numa série de outras questões. Eu, enquanto estava deputado distrital e morador de Taguatinga, consegui fazer uma parceria muito produtiva com os administradores da cidade. Eu, mesmo oposição, mantenho uma boa relação com secretários e administradores, colocamos alguns recursos aqui para infraestrutura, principalmente para calçada e construção de estacionamentos. Isso marcou a cidade. Seja comércio, igreja, escola, né, sem nenhum preconceito da atividade da prestação de serviço ou do comércio, a gente conseguiu fazer mais de 40 estacionamentos nessa cidade. E muito aporte de recursos também nas escolas. Não o fizemos em outras áreas, que há os impeditivos políticos, pelo fato de eu ser oposição, e até os impeditivos burocráticos. Mas a verdade é que quando eu saí da cidade, e os administradores locais perceberam isso e me encontram e falam, criou-se de fato essa lacuna, criou-se esse vazio, e não tem alguém com um olhar mais específico para a cidade de Taguatinga. E apesar de ser um dos maiores colégios eleitorais do Distrito Federal, a cidade de Taguatinga historicamente teve poucos representantes. E entre os poucos que teve menos ainda representante que cuidasse da cidade. Então está na hora da cidade repensar esse modelo. Até porque a Câmara Legislativa ela tem tido uma composição muito territorialista, muito geográfica. Tem o candidato tem o deputado de Brasilândia, tem o do Sobradinho, tem o do Gama, tem o do São Sebastião, mas Taguatinga, que é um dos maiores colégios eleitorais, não tem um deputado que mora na cidade, ou que não necessariamente more, mas que tem essa identidade territorial com a cidade. Os últimos deputados moradores de Taguatinga foram o Bispo Renato, ex-administrador da cidade, e eu, morador de Taguatinga Sul. Antes disso, o deputado Benedito. Fora isso, passou um ou outro como suplente, mas não a galera que mora e que tem identidade territorial e que tenha compromisso com a cidade. Está na hora do eleitor da cidade repensar esse modelo de escolha dos seus candidatos. Eu queria voltar um pouquinho na questão das emendas parlamentares. E a última polêmica com o Valdemar Costa Neto, ele afirmando que os deputados não têm... É como se ele dissesse que os deputados não têm autonomia e domínio total sobre as emendas a que eles têm direito a apresentar. E disse textualmente que todo presidente de partido faz uma espécie de gerência... ou ingerência, né? Sobre os recursos que devem ser distribuídos pelo parlamentar. Como é que você vê esse negócio? E o PV, o presidente do PV, tem realmente direito a essas sobras, digamos? Olha, eu posso falar primeiro por mim. No meu mandato mando eu. Eu sou deputado há 11 anos. Ninguém, presidente de partido, diretor de partido, coligação, ninguém se mete no meu mandato. Eu voto no que eu acho correto, eu voto no que eu acho justo e eu não admito interferência de seu ninguém. Assim que eu fui eleito, no primeiro mandato eu era da base do governo Hollenberg, porque fomos eleitos juntos, eu apostei na candidatura dele.
Na terceira medida que ele apresentou na Câmara, contrariando o interesse dos servidores públicos, eu me afastei. Pronto. Simples assim. Deixei de confiar e simplesmente me afastei. Sou da base do governo Lula. Mas já votei contra projetos importantes do governo, entre eles o arcabouço fiscal, porque o governo poderia até entender que era importante para o país, mas mexia com o nosso fundo constitucional do DF e com os servidores públicos do DF. Acima da admiração e do respeito que eu tenho ao governo Lula, eu tenho respeito às minhas convicções políticas, de proteger o servidor público, de ter um serviço público de qualidade e tudo mais. Então votei contra. Quando fala em emenda parlamentar, quem manda nas minhas emendas? Eu. Eu e minha equipe é que decidimos onde vai ser aplicado cada centavo, que efetivamente é investido na saúde, na educação, no esporte e na cultura. A maior parte vai para essas 4 áreas. E o presidente fiscaliza cada centavo. Eu sou mestre em fiscalizar, inclusive denunciando para a gente ser presa quando não honra o compromisso com as emendas, que eu faço isso mesmo. E já teve gente presa quando eu era deputado distrital, porque fez execução errada de emenda e a gente fez denúncia. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o processo rola na justiça e tudo mais. E aí agora o Valdemar, o presidente do meu partido, tanto local, o Eduardo Brandão, que é pré-candidato a distrital, quanto o Luiz Pena, nunca me deram uma ligação sequer para se meter na minha votação ou para se meter onde eu vou aplicar recurso. Até que é uma premissa que eu adoto quando eu vou para um partido. Eu sou cão sem dono, eu sou livre, eu faço aquilo que eu entender que é sério, claro, na medida do possível, respeitando as bandeiras históricas do partido, como respeito à questão da sustentabilidade, do municipalismo e da soberania nacional, que é uma base do Partido Verde. Aí, para finalizar, quando veio o Valdemar da Costa Neto, que é um vagabundo de primeira qualidade, historicamente comprovado nesse país, uma pessoa que já teve presa, que teve envolvido em tudo que é caso de corrupção, e ele, de forma explícita e literal, fala que apesar de não ter mandato, ele faz a indicação de emenda parlamentar, isso é crime, é você assumir publicamente que está cometendo um crime, e me estranha que o Ministério Público Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal não tenha pedido a prisão dele, porque tem elemento probatório e tem a confissão pública. Vagabundo, bandido e tinha que estar preso. Mas junto com ele está o Cunha, que está disputando agora, quer disputar pelos Republicanos de Minas, sendo que ele é do Rio de Janeiro, né? E a emenda que está em discussão para reduzir a questão da ficha limpa é apresentada pela filha dele, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, inclusive beneficiando outros políticos envolvidos com corrupção? Olha, eu não perco a esperança. Eu sou um homem resiliente de que ainda há chance para esse país. Mas quando eu vejo o exemplo do caso do Banco Master, que pelo que as investigações mostram e pelo que as provas mostram, tem deputado, senador, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal, banqueiro, empresário, tudo envolvido. A verdade é que a elite dirigente desse país tem uma relação de promiscuidade, de autoproteção e estão umbilicalmente ligados de uma forma que gera vergonha. Tem hora que dá vontade de perder a esperança, mas a gente não vai, porque não vai perder porque a gente não está envolvido nesse negócio, porque a gente combate esse tipo de coisa. Mas é uma promiscuidade total. E aí, quando a prova disso é mais o que acontece no Poder Legislativo. A filha do Eduardo Cunha, criminoso contumaz, preso, inelegível pela lei da ficha limpa. O Congresso Nacional, então, me aprova um projeto de lei flexibilizando a lei da ficha limpa para mudar a forma de cálculo para que a pena seja menor, beneficiando o pai dela, beneficiando José Roberto Arruda, beneficiando um monte de deputado distrital aqui do Distrito Federal da época da Caixa de Pandora, beneficiando Antony Garotinho, ou seja, beneficiando um monte de criminoso, quanto mais na história brasileira. E aí, naturalmente, a gente entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade dessa flexibilização da lei da ficha limpa. E aí volta o susto. A ministra Carmen Lúcia produziu um relatório favorável. É inconstitucional.
2 ministros acompanharam a ministra Carmen Lúcia, ou seja, não ficarão inelegíveis. Mas aí um ministro me pede vista, sem prazo real, de devolver o processo e aplicar seu voto, para que isso seja definido antes da eleição. O correto é que isso fosse definido antes da eleição. Visivelmente não será, de tal forma que permitirá um monte de bandido, condenado pela lei da ficha limpa, concorrer na próxima eleição, gerando para o eleitor e para a sociedade brasileira uma sensação de insegurança no processo jurídico, porque corre o risco de a gente eleger alguém que hoje está inelegível, amanhã o Supremo julgar que aquilo é inconstitucional e a gente eleger uma pessoa que vai perder o mandato. Mas aí a pessoa já fez campanha, já tirou voto de alguém, já combateu alguém, participou efetivamente do processo para depois ser conjugado inelegível. Ou seja, a própria justiça brasileira, em sua morosidade, e eu entendo que parte dessa morosidade são as relações promíscuas que pessoas do próprio judiciário têm com o meio político, gera essa morosidade, gera insegurança e o eleitor às vezes está votando sem saber em quem, se a pessoa é de fato candidato ou não. Ou seja, é vergonhoso tudo que acontece. Deputado, queria entrar um pouquinho agora no nosso cenário do DF aqui de governador, né? O PT lançou a pré-candidatura do Leandro Graz, que até pouco tempo foi seu colega de partido, mas existe ainda uma divisão do campo progressista em relação à pré-candidatura de Ricardo Capelli pelo PSB. O senhor acha que ainda há tempo de haver uma composição para que haja essa união da esquerda? E pergunto também se o senhor acha que com 2 candidaturas do campo progressista, quem ganha com isso é a direita? Vamos lá. Primeiro, tempo sempre existe, né? Como dizia o ex-presidente do Corinthians, o folclórico Vicente Mateus, o jogo só acaba quando termina. E o jogo só acabará quando houver o registro das candidaturas oficiais a partir das convenções partidárias. Então, sempre há tempo. Agora, pergunte para mim, eu acredito que isso vai acontecer? Não. Acredito que o Ricardo Capelli, né, que no meu entender tinha que fazer uma aliança com o deputado Leandro Graz, o pré-candidato Leandro Graz, porque visivelmente as pesquisas são mais favoráveis ao Leandro Graz e as pesquisas mostram uma certa estagnação do Ricardo Capelli, que é meu colega, pessoa porque eu tenho a maior admiração, ambos são meus colegas, mas entendo que ele deveria entender, se eu estagnei nas pesquisas, eu vou ter pouca possibilidade de crescer e até de superar o Leandro Graz. Me associando a ele, talvez fortalecesse uma candidatura. Mas cada um tem sua estratégia de trabalho e o PSB tem a sua. Visivelmente, o presidente Lula já deixou claro que não vai se meter no DF a favor de um ou de outro candidato. Então, tempo há, mas eu não vejo perspectiva de que isso aconteça. Isso favorece a candidatura do outro campo? Não necessariamente. Eu vou falar uma coisa aqui, pela primeira vez num órgão de comunicação, que eu tenho falado nos bastidores e a minha forma de pensar política, principalmente estratégica política, é diferente. Se nós temos 2 candidatos postos do campo progressista, com posturas político-eleitorais diferentes. O Leandro, por ser nascido na cidade, morador da cidade, já foi deputado distrital, e já tem um know-how, né, um recall da última eleição, o Leandro pode se apresentar como um candidato mais propositivo. Tá aqui, o meu programa de governo é esse, que é o que eu farei diferente do governo anterior. O Ricardo Capelli, pessoa muito inteligente, muito habilidosa, não tem menos vinculação com a cidade do que com o Leandro, o que não impede de ser governador dessa cidade. Mas o Ricardo Capelli tem uma postura mais agressiva em relação ao governo atual. O caso BRB Master mostrou boa parte do que veio à tona sobre esse caso BRB Master foram as primeiras denúncias do Ricardo Capelli, e ele tem mérito nessa questão. Mas visivelmente ele é mais agressivo. Então você pode construir 2 candidaturas de esquerda, uma para ser propositiva e uma para atacar e desgastar o outro campo. Isso não é ruim. Isso já aconteceu em Brasília. Não precisa nem ser combinado. Isso está posto. Já é assim que está funcionando. Claro que a gente tem que entender quantas candidaturas vão ter do outro lado.
Porque se o Arruda vier candidato de fato, esse cenário de duas candidaturas do campo progressista é ruim. Corre o risco de chegar ao segundo turno, que vai ter segundo turno inevitavelmente. Então, se o Arruda for candidato, a Celina como candidata já estabelecida, você pode ter no segundo turno 2 candidatos da direita. Aí haveria necessidade urgente de uma unificação do campo progressista para chegar ao segundo turno. Não havendo os 2 candidatos potencialmente fortes da direita, eu não vejo com maus olhos o fato de nós termos 2 candidaturas da esquerda dentro dessa lógica. Um para ser proponente, o outro para ser agressivo. Deputado, queria, já encaminhando para encerrar a nossa entrevista, perguntar para o senhor sobre a sua experiência, né, nesse primeiro mandato como deputado federal. O que o senhor diria que foi a maior frustração do seu mandato e qual que foi a entrega que o senhor acredita que foi mais significativa? Maior frustração foi a improdutividade da Câmara Federal quando comparada à produtividade da Câmara Legislativa. Câmara Legislativa são 24, só se você for muito ruim, e tem gente muito ruim como deputado distrital, para não ter o mínimo de destaque, você não conseguir aparecer no meio de 24. Então a Câmara Legislativa acaba sendo produtiva. Você tem muitos meios, até a própria estrutura da Câmara Legislativa te dá mais condição de trabalho. A Câmara Federal é um mundo extremamente plural, hostil, difícil de trabalhar. Mas que pode trabalhar para a produtividade do país, quando se quer. Não é o caso da Câmara. A gente tem um Congresso altamente conservador e que foi feito para não funcionar. Ou melhor, para funcionar para poucos. Para as lideranças, para os presidentes de partido, para os vagabundos como Valdemar Costa Neto, que se apropria da estrutura da Câmara para mandar emenda que ele não tem direito. Então, veja bem, mas mesmo assim a gente conseguiu, mesmo com essa adversidade e desse ambiente hostil, eu entendo que a gente teve um mandato bastante produtivo. A exemplo disso, né, já com um ano de mandato, há um ranking que publica quais são os deputados mais efetivos da Câmara, e a gente já apareceu como os 100 cabeças do Congresso. Zero falta, eu sou servidor público, então eu vou no meu trabalho. Zero falta em comissão, zero falta em plenário. Uma quantidade, apesar de ser de um partido pequeno, isso influencia, porque se você vai relatar mais ou menos projetos mais importantes ou menos importantes, mas a gente relatou uma quantidade muito boa de projetos, principalmente na Comissão de Educação e na Comissão de Administração e Serviço Público. A gente propôs um número razoável de projetos. A gente aprovou nas comissões um número bom de projetos. Não consegui ainda aprovar em plenário, mas aprovou um número razoável de projetos nas comissões. Você não aprovou nenhuma lei? Nenhuma lei ainda. Lá o buraco é mais embaixo. E o que complica é o fato de você ser de um partido muito pequeno, que tem pouco poder de barganha para botar um projeto em regime de urgência, essa questão toda e tudo mais. Então, assim, considerando essas variáveis de presença, relatoria, propositura, participação em comissões permanentes, como a comissão que discutiu a reforma administrativa, como a comissão que discutiu o novo Plano Nacional de Educação, a gente está em todas. Essa ação de trabalho mesmo, de trabalho real, nos levou a estar já no primeiro ano entre os 100 cabeças do Congresso, entre os deputados ascendentes, aqueles que chegaram e estão mostrando trabalho. E agora, este ano, saiu recentemente novamente esse ranking, que é bienal, e nós aparecemos entre os 50 cabeças do Congresso. Olha lá, é um deputado de primeiro mandato de um partido pequeno, que não tem estrutura dentro da Câmara Federal, mas que está entre os 50 cabeças do Congresso Nacional, formado por 513. Resumidamente, a gente está entre os 10% mais produtivos do Congresso Nacional. Significa que é um mandato que está dando resultado para a população. E a gente conseguiu ali contribuir para barrar a reforma administrativa. Nosso trabalho foi muito importante nos diálogos com o relator da reforma da PEC 66, mais conhecida popularmente como a PEC do Diabo, que mexia na aposentadoria dos servidores públicos, principalmente a dos professores, e a gente barrou esse artigo da PEC que mexia com a aposentadoria dos professores. Então, assim, você tem um trabalho de entrega. Não vou nem falar das entregas oriundas de emendas parlamentares, né? Eu digo mais recentemente, assim, só para simbolizar, a gente entregou
numa parceria com a senadora Leila, que tem sido uma grande parceira, a gente entregou o ginásio de esportes do IFB de Planaltina. Planaltina tem 160 anos e não tinha um ginásio poliesportivo. Qualquer currutela de município do interior do Brasil tem um ginásio. Planaltina, componente da capital federal, com 160 anos, não tinha. A vergonha, isso. Mais recentemente entregamos o ginásio da UNB de Ceilândia, né, fruto desse trabalho exequível de emenda parlamentar. Mas a conquista que eu mais me orgulho, e assim, falo de peito aberto mesmo, foi ter garantido a alimentação escolar para os alunos dos institutos federais aqui em Brasília. Eu assumo um mandato, começo a visitar os institutos federais e descubro que os alunos que ficam lá na educação integral, em tempo integral, o menino entra às 7h30, sai 18h15, não tinham alimentação garantida. O menino vivia de lanche, vivia de levar marmita e ninguém aprende com fome. Fiquei chocado e indignado com aquilo e assumi o compromisso. Até o final do meu mandato, essa molecada vai comer. E hoje isso é uma realidade. Primeiro, a gente colocou um auxílio alimentação de R$ 170 para cada estudante da educação básica, por meio de emenda. É suficiente? Não, mas já ajudava. Alguns compravam lanche, a maioria relatou que comprava alimento para a mãe fazer a marmita para eles levarem. Mas marmita não é a mesma coisa. E aí, muita audiência pública, muita conversa com o MEC, conseguimos convencer o presidente Lula de colocar a construção dos refeitórios no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Efetivadas as construções, a gente garantiu por meio de emenda o mobiliário, todo enxoval, e garantimos por meio de emenda a contratação da empresa que serve o alimento. Hoje, nos 10 campos do IFB no Distrito Federal, nossos alunos comem, e é comida de qualidade, acompanhada por nutricionista. Brasília foi pioneira nisso, graças a essa luta nossa, IFB Sem Fome. Ok, então, por mim, deputado, excelente. só vou fazer uma última mesmo para acabar a entrevista sobre uma pauta que é muito cara ao senhor. Vasco da Gama. Amanhã vai voltar o Brasileirão. Vasco e Vitória, como é que tá a sua expectativa? Tá com saudade de ver o Vasco jogar? Tô com saudade de ver o Vasco. E o técnico novo? Tô com saudade de sofrer. O Vascão é sofrimento, né? A torcida do Vasco tem aquela história que o Vasco é sentimento, né? O Vasco é sofrimento. A gente até pintou um meme aí que eu vi depois, que na hora que o Brasil perdeu lá para a Noruega, e ninguém tava levando essa Copa a sério, né? Nem o torcedor brasileiro. A galera perguntou, e aí, Vera, sofreu muito? Eu falei, rapaz, eu torço pro Vasco. Então isso aí é fichinha, né? E não tenho esperança, tá? O Vasco conseguiu a proeza, fruto da falta de planejamento administrativo na gestão do clube, de conseguir, em meio à Copa, foi o único time do planeta Terra que conseguiu demitir o técnico e ainda conseguiu perder o presidente. Então o Vasco já não tinha time, agora ele não tem nem técnico e nem presidente. Ou seja, eu entendo que toda essa instabilidade administrativa acaba afetando a produtividade dos jogadores e isso pode se refletir naturalmente negativamente em campo. Então, ou seja, a gente volta com saudade de ver o Vascão jogar, mas com muita preocupação. E aí você sabe qual é o medo de todo torcedor vascaíno, fruto do que aconteceu nos últimos 13 anos. Ou seja, o fantasma da Série B. Tá certo, tá. Valeu, Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Orlando. Valeu, galera.